Boa tarde que me assista. Bom, mais um vídeo para este canal. E vou começar aqui com uma notícia das mais importantes da Europa, porque eu estou de olho na Europa. É de lá que vêm as grandes decisões do mundo, da Europa. E eis que agora o senhor Olaf Scholz, é o nome dele aqui, ó. Eu sei falar. Olaf Scholz. O senhor Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, exatamente, da Alemanha, ele está de parabéns. O senhor Olaf Scholz está de parabéns. Olha o que ele resolveu fazer agora. Ele recentemente teve uns problemas aí, levou uma queda, não sei, alguma coisa aconteceu com ele, de modo que ele teve um ferimento na cara. Saiu nas redes sociais e tudo. Ele mesmo tirou onda, o Olaf Scholz. Mas ele se levantou e tá aí governando a Alemanha. E vamos lá, essa notícia de hoje, certo? Dia 25/9/2023. E diz o que nessa notícia? Governo alemão organiza em Berlim cimeira especial para tentar responder à crise do alojamento no país. Pois é, veja você, a Alemanha. A grande Alemanha, o país de primeiro mundo, excelência da economia europeia, está com algumas incapacidades de alojar pessoas. Veja vocês. Vamos entender essa notícia para a gente entender o geral do meu vídeo de hoje. Então, ele está passando por uma crise, a Alemanha, né? Ele está passando por uma crise de alojamento que, traduzindo para a vida brasileira, seria uma crise imobiliária, mais ou menos, né? Quer dizer, está tendo uma certa crise imobiliária lá na Alemanha, de modo que tem muitas coisas construídas e as pessoas não têm dinheiro para comprar. Basicamente é essa crise de alojamento que está tendo lá na Alemanha. Aquilo que a gente aqui no Brasil já conhece há muito tempo, que a gente chama de especulação imobiliária, etc, etc. Bom, aí vamos ver o que o senhor Olaf Scholz resolveu fazer para resolver esse problema. Então ele organizou uma cimeira, ou seja, ele organizou uma reunião especial em Berlim, veja, Berlim, a grande Berlim unificada, certo? A Berlim unificada sem muro, a Berlim sem muro que eu amo. Eu amo a Berlim sem muro, a Berlim pacificada, né? Guerra Fria acabou em Berlim, né? Então, por isso que eu amo a Berlim. E aí, eles reuniram líderes, né? Peritos, aliás, e líderes da indústria. E qual é a grande questão aí em torno da situação de alojamento, da situação de imobiliário? Qual a questão, né? É uma questão muito simples, né? É o juro sobre os empréstimos, né? Sobre os empréstimos, porque para você ter uma casa, hoje em dia você não tem como ter uma casa sem tirar um empréstimo no banco, só se você for uma pessoa muito rica. É muito raro hoje em dia uma pessoa de nível médio, de classe média ou de classe baixa conseguir comprar uma casa, um apartamento de classe baixa, de classe média, com o salário que a gente tem e com os juros que a gente tem. É um negócio absurdo. Então, como os juros dispararam bastante, em consequência da irresponsabilidade monetária dos Estados Unidos da América, que acabou também prejudicando a União Europeia, porque a União Europeia está atrelada ao mercado financeiro norte-americano, inevitavelmente, certo? Não tem como fugir disso. Os europeus não tem como fugir disso. Eu entendo eles. Então, como lá nos Estados Unidos, o tio dos Estados Unidos, o tiozinho, né? O tiozinho dos juros, resolveu apertar mesmo o botão dos mais juros, aí os caras na Europa não estão conseguindo comprar uma casa na Alemanha, porque os juros dispararam. Aí então falta, né? Se por um lado os juros sobre os empréstimos pararam, por outro, e essa outra notícia, essa é uma questão muito importante de destacar, há uma falta de trabalhadores qualificados no setor da construção. Interessante isso, né? Então você tem juros altos para poder construir uma casa, para poder pegar um empréstimo e ter uma casa. Por outro lado, você também não tem trabalhadores qualificados na construção civil. Por quê? Será? Porque a classe trabalhadora está indo para a área de serviços, de outros serviços, né? Em paralelo, há uma subida dos preços dos materiais. Quer dizer, você tem três situações aí extremamente complicadas que inviabiliza o ser humano natureza pobre, né, ou classe média, comprar uma casa, um alojamento, um quarto que seja, lá na Alemanha, né?
E aí o que foi que o senhor Olaf Scholz está fazendo? Está tentando resolver isso, né? Com muita astúcia. Então, ele viu essa situação, né? Esse conjunto de problemas, então ele fez essa reuniãozinha lá, na Berlim. E o executivo alemão, né, no caso o senhor Olaf Scholz, prometeu, tá aqui, ele prometeu alargar as medidas para ajudar as famílias a comprar casas e vai investir, olha, essa parte interessante, mais 1.000 milhões de euros na construção de residências para estudantes e aprendizes. Né? Então ele está focando nos estudantes, né, na futura classe trabalhadora, né, da Alemanha. E então ele vai investir 1.000 milhões de euros para construir novas casas e para alojar essas pessoas. Estima-se que ficará muito aquém, mas estima-se que ficará muito aquém da promessa eleitoral. Foi de 400 mil alojamentos por ano. Então, o senhor Olaf Scholz prometeu que teria 400 mil alojamentos por ano, mas por esse valor de euros que ele está disponibilizando para a construção, né, dado as devidas proporções de juros e correções monetárias, não vai dar para construir 400 mil alojamentos por ano como ele prometeu. Mas o que ele conseguir construir já vai ser alguma ajuda, né? Haja de convir. Então, essa é a situação, né, na Berlim do século XXI. Vamos ver outras notícias importantes, ainda sobre esse tópico. Vamos ver essa notícia muito importante, da Europa também, maravilha. Extrema-direita regressa ao Senado de França. União Nacional assegurou 3 lugares no Senado francês após as eleições indiretas neste domingo, 24 de setembro. A extrema-direita está de regresso ao Senado francês. Os primeiros resultados das eleições indiretas deste domingo deram à União Nacional de Marine Le Pen 3 lugares na Câmara Alta, onde a direita mantém o controle, apesar da perda de 5 senadores. Os primeiros resultados dão 140 assentos para os republicanos. O Partido Socialista deverá manter-se a segunda força, com 64 eleitos. A nível nacional, os ecologistas passam de 12 para pelo menos 15 senadores. Ou seja, a direita, né, que eles chamam aqui de extrema-direita. A extrema-direita na França está conseguindo o Senado francês. Ou seja, isso é muito importante. Muito importante. Fique ligado nessa notícia. Vamos ver mais uma notícia importante. Senado francês lembra vítimas do regime nazi na Ucrânia e aponta dedo a Kiev. Intrigas de poder. Franceses estão fazendo intrigas de poder? Estão, sim, estão, sempre. Os franceses são experts nisso. Intrigas e mais intrigas. Então agora os senhores estão a acusar massacre de Babi Yar, que custou mais de 30 mil vidas judaicas na Ucrânia em setembro de 1941. Que coisa, não? Que coisa horrível, né? Mas vamos ver mais notícias da Alemanha. Vamos ver a notícia da Alemanha, porque afinal de contas o nazismo nasceu na Alemanha. Então nada mais justo do que sabermos notícias da Alemanha. Né? Porque o problema da hermenêutica política de hoje, especialmente dessa hermenêutica que está funcionando lá na Ucrânia e na Rússia, é achar que o nazismo está desvinculado da Alemanha. Gente, não está. Não está. Vejamos nós o que foi o nazismo. Primeiro ponto que você tem que saber sobre o nazismo. Foi um movimento político alemão. Eminentemente alemão. Vamos botar aqui. Nazismo. Com isso eu não estou querendo acusar os alemães de nada demais. Não, é só um fato histórico significativo. Nazismo é uma coisa alemã, certo? Quais são as características? Aqui segundo a Wikipedia, nossa maravilhosa central das informações multimediáticas do Google. Veja, o nazismo é oficialmente uma ideologia nacional socialismo. É um socialismo? É, mas é um socialismo nacional. É um socialismo nacional da Alemanha. Portanto, não existe nazismo fora da Alemanha. Isso que o Putin está dizendo é pura mentira. Pura mentira. E o Zelensky, não pense você que o Zelensky é bom moço nessa história. Ele sabe do jogo do Putin e ele está jogando o jogo do Putin, certo?
que é o jogo da Terceira Guerra Nuclear. Então isso que está acontecendo na Ucrânia tem nada a ver com o nazismo. Realmente, nada a ver com o nazismo. Já subiu a escala do nazismo. Já não é mais nazismo. Aí vão lá os franceses, das autoridades senatoriais da França, meteu o dedo na ferida. Por quê? Os nazistas mataram os judeus ucranianos. Gente, nazista matou tanta gente. Tanta gente nazista matou. Não foi só judeu. Se fosse só judeu, era mais fácil resolver o problema da Alemanha, mas não foi só judeu, né? Mas vamos lá. Eu aqui não quero condenar os alemães. Os alemães já pagaram o seu karma, o seu fardo pesado. O fardo pesado da Alemanha foi na Guerra Fria. Inteira. A Guerra Fria inteira. E assim, a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. Mas a Guerra Fria foi o pior para os alemães. E eles já passaram por essa fase. Já acabaram com aquele muro. Então, mas ainda estão aí manipulando as hermenêuticas nazistas. Pelo amor de Deus, não se faz isso. Aí, então vamos à avaliação do que é o nazismo. O nazismo é uma ideologia alemã. Certo? Alemã. Tá aqui, ó. Nazismo é uma ideologia alemã. Associada ao senhor Adolf Hitler, que foi o pai fundador. O pai fundador e executor do nazismo. De modo que quando Hitler morreu, morre o nazismo, morre o líder do nazismo. Claro, ficou a história, ficou as marcas culturais, ficou as marcas, as selvagens marcas culturais, ficaram. Isso aí não tem como negar. Mas, em tese, o que era o nazismo, o que fez o nazismo funcionar e ser o que foi, acabou quando esse cara morreu. Esse cara morreu, acabou. O nazismo aqui, acabou com ele. Mas o que veio depois, neonazistas, grupos neonazistas que usam suástica. Ai, meu Deus, se eu usar um suástica, eu vou ser um nazista. Não, você seria um nazista se você fosse o Adolf Hitler. Mas o Adolf Hitler, não se nasce mais Adolf Hitler. Né? Graças a Deus. A fábrica de Adolf Hitler já, né? Agora a fábrica é de outra coisa. Né? A fábrica agora é de um Zelensky e de um Putin, é de Vladimir, que é muito mais complicado. Né? A fábrica dos Vladimir é mais difícil que os Adolf Hitlers. Então, eu queria deixar isso bem claro. O fascismo, o nazismo, é um sistema morto. Morto enterrado na Europa. Todos os traumas da Segunda Guerra Mundial aí associados. Mas é uma coisa morta. Certo? Aí vamos lá. Vamos a uma outra notícia importantíssima que eu quero destacar aqui. Né? Já que a gente está falando de nazismo, né? E já que eu falei também desse novo Senado de extrema direita francesa, vamos voltar aqui às notícias da Alemanha. Vamos ver o que está acontecendo na Alemanha. Nessa Alemanha que já não é mais nazista, porque o Adolf Hitler já morreu. Mas o que está acontecendo? Vamos ver quais são os problemas que estão preocupando a Federação Alemã. São essas questões financeiras. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, as pessoas não têm casa, não têm comida, não tem dinheiro. É isso. Quer dizer, como é que foi que o nazismo se fortaleceu tanto no mundo? Mas não foi por causa disso? Questões financeiras, mercadológicas e tal, associadas à loucura e insanidade racista? Sim. Né? Só que tem uma diferença agora. O senhor Olaf Scholz não é um racista. Não. Eles estão recebendo milhares de imigrantes. Isso só me mostra uma coisa. De fato, a ideologia nazista morreu. Não existe mais nazismo na Europa. Não existe. Não existe. Existe outra coisa, né? Que eu não sei sobrepesar agora se é bom ou se é ruim, mas a gente vai ver no futuro. O que está acontecendo na Europa. Então, mais uma notícia aqui importante. A Alemanha mobiliza-se contra a extrema-direita. Mais uma vez uma notícia sobre a extrema-direita, né? O que é a extrema-direita na Alemanha? Vamos ver aqui o que é que essa notícia nos informa sobre a extrema-direita na Alemanha. Sobre isso que os jornalistas aqui estão chamando de extrema-direita na Alemanha. Olha, teoria racial baseada na ideologia nazi, né? Isso é o que eles chamam de extrema-direita na Alemanha. Aí o que está acontecendo com a extrema-direita na Alemanha? A polícia está prendendo. Tá vendo? A polícia está prendendo. Autoridades alemãs efetuaram busca de 10 regiões no país, visando cerca de 30 residências de membros do movimento de extrema-direita. Tem até o nome, Hammerskins. E no mesmo dia, a ministra do Interior, Nancy Faeser, anunciou a interdição desse mesmo grupo, acusando de propagar uma teoria racial baseada na ideologia nazi. Você está vendo o que é a Alemanha do século XXI? É isso, é intolerância contra a ideologia nazi. E eles estão absolutamente certos. Tem que prender mesmo essa gente. Os alemães sabem o que é o nazismo. E eles estão colocando o nazismo atrás das grades ainda hoje. Ainda hoje eles estão fazendo essa luta
essa luta tão heróica, né, dos alemães contra o nazismo. Mas o Putin ainda está lutando contra o nazismo aí, o nazismo suposto dele. Mas vamos lá, vamos continuar. Então a Alemanha está aí, né, sofrendo, não por causa desses nazistas, que são presos mesmo, são só, enfim, peixe pequeno. O problema na Alemanha é mais complicado, né? O problema na Alemanha é econômico. A Alemanha é a maior economia da Europa, da União Europeia inteira, né? E a Europa a Europa é o pai do capitalismo, que faz o mundo econômico e o mundo hoje funcionar. Então, a Europa está numa situação literalmente abismal. Tem um abismo aberto, um abismo econômico aberto. E isso se chama economia alemã do século XXI. Então, vamos ver essa notícia aqui. Passou de admirada por todos ao tipo desempenho, passou de admirada por todos ao pior desempenho do mundo. O que aconteceu com a economia alemã? Vamos ver? Durante a maior parte deste século, a Alemanha tem sido um sucesso econômico. Dominou mercados globais de produtos de alta qualidade, como carros de luxo, maquinaria industrial. Os alemães vendiam tanto para o resto do mundo que metade da economia funcionava com exportações. Você veja o que é a economia alemã. A metade da economia alemã era voltada para a exportação de maquinaria industrial, carros e coisas dessa qualidade industrial. E o que aconteceu? O que está acontecendo? A economia da Alemanha está entrando no naufrágio. O emprego era abundante, o dinheiro nos cofres do Estado crescia, enquanto outros países europeus se afogavam em dívidas. Então todos os países europeus que estavam se afogando em dívidas iam pedir dinheiro emprestado da Alemanha. Né? Claro, se você é o primo rico da família, todo mundo vai pedir dinheiro emprestado a você. E os alemães estavam emprestando dinheiro aos outros pobres, coitados da Europa. Certo? Estavam emprestando dinheiro. Então, a história agora é outra, né? Depois que começou essa guerra de comércios internacionais com a China, acabou a história de belos alemães. A Alemanha agora é atualmente a grande economia desenvolvida com o pior desempenho do mundo. Tanto o Fundo Monetário Internacional como a União Europeia prevêem que a economia alemã registre uma contração este ano. A recessão surge na sequência da invasão russa da Ucrânia e da perda do gás natural barato de Moscou. Você veja o que era a grande economia alemã. Era só o gás natural barato de Rússia. E aí, quando isso aí naufragou na guerra da Ucrânia, você está vendo a lógica dantesca dessa guerra da Ucrânia? Veja só. O Vladimir Putin começou essa matança, porque é uma matança generalizada, sem precedentes na história recente da Europa. Ele começou essa matança com a seguinte... eu até anotei aqui... Deixa eu ver se eu acho onde eu anotei. Aqui, achei. Eu anotei aqui uma frase, tá aqui, anotei no meu caderninho. Eu anotei essa frase. Que foi uma frase que o Putin disse logo no começo da invasão. Né? Logo, no começo não, quando fez 1 ano da invasão. Veja o que ele disse, ó. Mas foram eles que soltaram o gênio da garrafa e mergulharam regiões inteiras no caos. A verdade, olha só, a verdade é nosso discurso. A verdade é nossa. Esse foi o discurso do Putin sobre a operação que ele chama de operação especial no Donbás. Bom, então, qual foi a primeira coisa que a Rússia fez quando invadiu a Ucrânia? Foi esperar. Esperar qual seria a reação do Ocidente. E aí, teve uma reação. A reação foi econômica. A União Europeia enfiou o pé na lama. E aí, a Rússia pegou o gás barato e aumentou um pouco. E aí, pronto. Aí, a economia, a gloriosa economia alemã foi pro saco, né? Foi pro saco. Aí, você acha que a alemã vai recorrer ao nazismo? Não! A Alemanha tá prendendo nazista hoje em dia. Mas o Putin invadiu a Ucrânia dizendo que queria lutar contra o nazismo. Que tipo de nazismo é esse que ele está querendo lutar? Vamos ver. Então, a Alemanha tem uma indústria pesada, indústria de primeira linha. E aí teve esse choque, né? Com a perda da energia barata que vinha de Moscou. Então, o que aconteceu? A potência industrial da Europa foi
né? Ficando mais impotente, né? Ficando mais impotente. O súbito fraco desempenho da maior economia europeia desencadeou uma onda de críticas e debates sobre o caminho a seguir. Então, aí ninguém lá na Alemanha sabe mais o que fazer. Porque eles não vão retornar para o nazismo. E eles não têm mais coragem disso, graças a Deus. Então, né? Então, tiveram uma grande lição na Guerra Fria. Mas agora eles não sabem mais o que fazer, né? Para retomar a economia deles, que estava baseada na grande indústria de metais, que está aí definhando por causa da situação política da Rússia, né? Que é uma situação política. Então, assim, a Alemanha está numa situação realmente difícil. Eu indico que, se você acompanha as notícias, preste mais atenção no que está acontecendo na Alemanha, em termos econômicos, realmente. E o governo está aí tateando uma solução, né? Uma solução, mas vai ser uma solução dolorosa. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Porque o alemão, ele costuma ser um ser humano bastante pé no chão. Principalmente depois dos traumas que eles passaram da época nazista, né? Então, eles não vão agir agora de uma forma translocada, né? Como o Zelensky está agindo, né? O Zelensky está agindo de forma translocada, mas os alemães são bastante céticos, né? Em relação à economia, sobretudo porque a China também, né, que é um parceiro comercial da Europa e da Alemanha, está passando por um processo difícil também agora, né? Economicamente falando. Bom, mas tem outra notícia que eu queria mostrar aqui. Deixa eu ver se eu lembro, que agora eu não estou lembrada. Ah, lembrei. Não é bem uma notícia, é mais uma informação, né? Para encerrar esse vídeo, já que a gente está falando das questões europeias, eu queria falar desta senhora, desta dama, né? A nova dama de ferro do mundo não é britânica, né? Teve uma época aí do mundo em que existiu uma dama de ferro na Grã-Bretanha, a senhora Margaret Thatcher. Ela deixou aí uma grande história, um grande legado para a história humana. Mas agora nós temos uma outra dama de ferro. Essa não é uma dama de ferro britânica, né? O que é mais complicado para os poderes do mundo de hoje. Porque britânico, né, ainda dá para se conversar, dá para tomar um chá com a rainha, mas essa nova dama de ferro que está na Europa, ela é do Partido Conservador e Reformista Europeu. Esta senhora aqui, que é presidente, primeira-ministra, aliás, né, que é o equivalente ao presidencialismo, né, italiano, é a senhora Giorgia Meloni, certo? Ela está fazendo um trabalho excepcional na Europa. Ela está revigorando a política europeia em todos os níveis e está tomando decisões extremamente, na minha opinião, acertadas. Porém, são decisões tanto quanto controversas, sobretudo porque ela é uma mulher e, supostamente, as mulheres têm que ser feministas. Mas essa mulher não é feminista. Eu acho maravilhoso, né? Maravilhoso. Uma mulher não feminista que é uma ótima articuladora política, articuladora geopolítica da Europa. Esta mulher aqui, é a dama de ferro da Europa. Certo? Então agora o senhor Putin não tem mais o que fazer, porque ele entrou nessa suposta guerra contra o nazismo. Os nazistas já estão adestrados lá na Alemanha, né? Por causa das crises econômicas subsequentes ao fim da Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, só teve guerras econômicas, né? E os alemães já estão nisso. Não tem como sair disso. E temos essa senhora. Veja só, qual é o meu foco aqui, né? Qual é o foco da nacional conservadora que está lá dominando a grande Itália, né? Roma. Ela é romana, certo? Ela é de Roma. Ela é uma autêntica romana. Aí, veja só, nacional conservadora, as suas posições políticas foram descritas como sendo de extrema direita, ao qual rejeita essa categorização. Ela rejeita. Ela não é extrema-direita. Ela sabe o que é extrema-direita. A extrema-direita no que deu. Ela sabe, né? Ela conhece um pouco da história europeia, certamente. Então, ela se recusa. Ela não é de extrema-direita. Quais são as posições, né? Como é que ela se define? Vejamos nós como é que ela se define. Ela é o quê? Uma cristã católica e conservadora de direita. Só isso. Ela não é de extrema-direita. Quem foi que disse que ela é de extrema-direita? Né? Ela é uma conservadora católica. Ela não é uma conservadora britânica, né? Ela não é uma conservadora alemã. Ela é uma conservadora católica, né? E veja só quais são os lemas. Oh, meu Deus, esses lemas é maravilhoso. Esses lemas me lembram alguma coisa.
Olha os lemas que ela tem. Ah, e ela é de direita também. Não é de extrema direita, mas ela é de direita. É uma posição política baseada no direito natural e nas tradições. Ok, nas tradições. Aí vamos ver qual é o lema, grande lema dessa direita conservadora católica. Deus, pátria e família. Oh, será? Você lembra de alguma coisa? Se você é brasileiro, você sabe o que é isso. Deus, pátria e família. Vamos ver aqui, né? Vamos ver na internet. Que é Deus, pátria e família no Brasil. Se você conhece a história do Brasil, você já sabe do que eu tô falando. Deus, pátria, família. Brasil. Vou botar Brasil para saber o que aparece. Bolsonaro. É claro, ela é do partido Bolsonaro? É? Não, ela não é do partido Bolsonaro, mas ela tem as familiaridades com Bolsonaro, né? O Deus e a pátria e a família, que segundo alguns intelectuais de internet, esse lema é um lema fascista brasileiro. Por quê o lema fascista brasileiro? Porque tá ligado à ditadura militar. A ditadura militar, sabe? Que falava Deus, pátria e família. Era a ditadura militar. Então, se você falar Deus, pátria e família e você for a favor dessas coisas, você é ditadura militar. Automaticamente, segundo algumas pessoas, alguns pensamentos automatizados, né? Algumas inteligências automatizadas da internet. Bom, mas voltando aqui a senhora Melania. Então, ela é dessas pessoas que acreditam em Deus, na pátria, na família. E ela se opõe, vamos dizer, ao que ela se opõe, né? Segundo essas informações aqui do Wikipedia. Ela se opõe ao aborto voluntário, portanto, ela é contra o aborto voluntário, certo? É contra. Ela é contra a eutanásia. A eutanásia é um suicídio assistido, é um tipo de suicídio auxiliado pelos aparatos científicos. Ela é contra a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Veja você, que coisa importante. Ela é contra a união civil de pessoas do mesmo sexo. Ela não é contra que as pessoas do mesmo sexo façam sexo. Se quiser, façam. Mas ela é contra a união civil, de regulamentar isso civilmente, tornar isso uma coisa, né, legalizada pela pátria, né? Porque afinal ela considera que a pátria vem de Deus e é a guardiã da família. E na cabeça dela, nessa cabeça conservadora, homem com homem não dá uma família, mulher com mulher não dá uma família, só mulher com homem é que dá uma família. Bom, a gente não pode dizer que é mentira, mas também não vou entrar em demanda nem em debate. Ela é contra isso, né? Ela é contra a união civil de pessoas do mesmo sexo. Ela não, né? Ela é só uma conservadora. É o que mais? Ela é contra a paternidade LGBT. Contra que pessoas LGBT adotem, né? Dizendo que as famílias devem ser chefiadas exclusivamente por pares masculino e feminino. Veja só, que mulher audaciosa. Ela foi contra todo o feminismo inteiro. Que está em vigor, né? Está aí fazendo o sucesso. Então, ela tem esse paradigma. Vamos ver outros paradigmas que ela tem, tanto quanto, né, polêmicos. O que mais? O seu discurso, por vezes, assume uma retórica feminacionalista. Ela é uma feminacionalista. Inclui críticas ao globalismo. Ela é contra o globalismo, né? Aos globalistas associados às grandes agências internacionais e tal. Ela é contra acolhimento de imigrantes não cristãos, especialmente muçulmanos, e ao multiculturalismo. Apoia o bloqueio naval para deter a migração e culpa o neocolonialismo como a causa por trás da crise migratória da Europa. Vamos lá, então, já que eles falaram aqui da crise migratória, então aqui, veja bem, isso é uma descrição que está no Wikipedia. Isso aqui é aberto, qualquer pessoa pode escrever e alterar. Mas vamos ver o que de fato a senhora primeira-ministra da Itália está fazendo em relação a essas situações da migração na Europa, né? Tem um canal que eu indico que você olhe depois, um canal dela no YouTube. Mas eu não vou agora mostrar esse canal. Eu quero apenas colocar aqui algumas informações, deixa eu ver se eu acho aqui, sobre a imigração, né? Recentemente, a Ursula von der Leyen esteve lá na Itália, porque lá em Lampedusa, que é na Itália, está chegando muitos imigrantes, recorrentemente, milhares de imigrantes chegam. E eles não têm documentos, não têm casa, não têm para onde ir.
Muitos deles são refugiados, muitos deles vêm em barcos precários, que é transportado por traficantes de pessoas, né? Que ficam transportando pessoas para lá e para cá. E aí a senhora Melanie, deixa eu ver se eu acho aqui a notícia, porque tem muito tempo que eu vi. Eu acho que eu não vou achar agora. Então, para adiantar aqui o vídeo para não ficar muito longo, eu vou mostrar mais ou menos como é que anda essa situação dos imigrantes. Isso aí são imagens de refugiados que chegam principalmente na Itália, que é a região ali mais próxima da Europa, né? Por mar. E o Papa também andou metendo o bedelho dele, claro, como bom romano, né? Quer dizer, ele não é romano mesmo, ele é argentino, né? Mas representa aí as tradições católicas romanas. E aí ele está aí defendendo que as pessoas, né, os católicos, devem abrigar os refugiados, tal. Então a senhora Melanie, Giorgia Melanie, como boa católica, ela dá ouvidos ao Papa. Ela dá ouvidos ao Papa, porque católico é que dá ouvidos ao Papa, né? Aí, o que é que ela está fazendo? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou botar aqui, deixa eu ver. Tá assim, crise migratória na Europa e Melanie. Deixa eu ver. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Vamos ver essa notícia. Aqui foi quando a senhora Meloni chamou a presidente da União Europeia para lá. Porque esses imigrantes que chegam, eles chegam para, né, tentar entrar na Europa. E aí, geralmente vem da Tunísia e de outras partes do norte da África e da África subsaariana. E eles chegam nesses barcos aqui super precários, certo? Com a roupa do couro, eles chegam literalmente com a roupa do couro, como vocês viram naquela imagem que eu mostrei no instante. Sem documentação, sem nada. Eles chegam assim, com a cara e com a coragem. E eles pagam para chegar lá, tá? Eles pagam aos atravessadores, né? Que ficam com o dinheiro e mandam eles, né, se virar lá. Bom, aqui não dá para ler porque tem que assinar. Mas, o que se pode dizer? Que a senhora Giorgia Meloni está sim atuando em relação às questões das imigrações. Só que ela tem uma ideia política diferente da do próprio Papa, né? Por quê? O Papa, né, que como eu disse não é romano, ele é só um argentino. Um argentino que se deu bem na vida, porque é raro um argentino se dar bem na vida. Este se deu, né? Este se deu, tá lá, né? Rezando missa no Vaticano. Quer dizer, foi o que sobrou para os argentinos assistir à missa do Papa deles. E ele anda criticando a Europa, né? O Papa, dando discursos duros contra os líderes europeus. E, obviamente, inclui a senhora Melanie, que, segundo a categoria aí do Wikipedia, é extrema-direita. E esse Papa, ele não é direita nem esquerda, ele é comunista, né? Ele já disse que é comunista. Jesus é comunista e tudo mais. Então, complicado o senhor Papa. Para resolver esse problema na Europa, complicado. Então, ele diz que as pessoas têm que ser acolhidas de qualquer forma, mas você veja como é que está a Europa, né? Se afogando em dívidas alemãs, dívidas alemãs, que ninguém sabe como pagar, e tendo, inclusive, que lidar com a brigazinha da KGB, que tá tendo lá o que é aquilo? É briga de KGB na Ucrânia ainda, naquele colapso soviético. Então, olha, só neste ano chegaram 126 mil pessoas na Europa, de forma legal. Você sabe o que é você ter 120 mil pessoas ali no seu território, do nada, do dia pra noite? Quer dizer, o que você vai fazer com esse povo todo?
sem documentação, sem eira nem beira, sem dinheiro, sem um conto no bolso, sem... Como é que você vai integrar 120 mil pessoas na Europa assim da noite pro dia? Não dá pra fazer da noite pro dia. E o Papa quer que seja da noite pro dia. Ele quer que assim, ó, aperte um botão e pá, essas pessoas estejam lá integradas na Europa, né? E são pessoas que nem falam as línguas europeias. A maioria dessas pessoas não falam nem a língua europeia, nenhuma língua europeia, que é mais complicada ainda. Você imagina essa situação. Então, assim, é complicado. O Papa quer resolver magicamente a situação da Europa e não dá. Mas temos, como eu disse, temos a extrema-direita europeia. Vejamos o que a extrema-direita europeia faz, né? Com imigrações, o que eles vão fazer com isso, né? Seja lá o que eles forem fazer, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, Papa. Não vai ser fácil, Papa. Tenho certeza, Papa. Por quê, Papa? Porque contas têm que ser pagas, né? O Papa lá, por exemplo. Você acha o quê? Né? Você acha que o Papa gasta pouco dinheiro? Não. De onde é que o Papa tira dinheiro? Do Vaticano lá, né? Os imigrantes estão chegando em Lampedusa, não é no Vaticano, né? Não estão batendo na porta do Vaticano, estão batendo na porta da Itália, né? Que é um estado separado do Vaticano. E, por sua vez, está conectado à União Europeia, que é a união de vários estados europeus que têm os seus próprios problemas, suas próprias defasagens econômicas, seus próprios traumas sociais, humanos e políticos para resolver. E agora tem que resolver os problemas da África inteira. Da África, da Europa do Leste, né? Porque também os ucranianos estão fugindo para a parte mais civilizada da Europa Ocidental, né? A parte mais perto ali da Itália. Então, assim, como é que eles vão resolver tanto problema? Né? Não dá. Simplesmente não dá. Né? E agora tem outra situação. A Armênia, que fazia antes parte da aliança, da União, daquela aliança que não era bem uma aliança, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que acabou, né, nisso aí que está acontecendo ainda. Guerras e mais guerras. Então, a Armênia está indo pedir arrego ao Erdogan da Turquia, como se... porque o Erdogan faz parte da União Europeia também. Aí, quer dizer, a Armênia está se saindo da União Socialista Soviética colapsada, de novo, dessa Rússia colapsada, e estão indo para a Turquia, pedir arrego na Turquia, porque eles fazem fronteira também com a Turquia. Então tá difícil, a situação europeia tá difícil. Mas não se esqueçam, se você acompanha este canal, você já deve ter percebido que eu não faço questão de ter ideologia política. Não faço, certo? Não se apega às ideologias políticas. O importante são as ações práticas que as pessoas tomam, certo? Então veja bem, essa senhora aqui, cadê ela? Essa senhora aqui, ela tem tomado decisões práticas, politicamente falando, bastante coerentes, né? Coerentes com a própria nacionalidade dela, né? O senhor Olaf Scholz, né? O primeiro-ministro da Alemanha, também está tomando situações coerentes com a nacionalidade dele. O único que não está agindo de acordo com a própria nacionalidade na Europa, atualmente, são dois. Na Europa, né? Os problemas da Europa hoje são duas pessoas, na minha opinião, assim, na minha humilde opinião. Um é o Macron. Deixa eu botar aqui pra vocês verem a cara dele, só pra ver a cara. É esse senhor aqui, é o presidente, né? Acho que é presidente da França. Ele andou fazendo algumas cagadas, algumas coisas, né? Alguns atos falhos freudianos, que Freud explica, né? Mas Freud já morreu. Então ele andou cometendo alguns deslizes geopolíticos, né? E agora tá aí, né? Coitado, né? Tendo que botar o rabo entre as pernas e sem saber o que fazer. Também com a situação das crises migratórias da Europa. Que tem a ver com a África. Né? Essas crises migratórias têm a ver com a África, certo? Bom, e a senhora primeira-ministra da Itália já sabe do babado todo. Né? Ela já sabe do babado todo. Ela já sabe que essas crises migratórias é por causa da exploração que a França e outras partes do mundo ocidental, capitalista, etc e tal, fazem na África, né? Então ela já tá ligada nisso. E o que ela pode fazer, né? Nada. Ela é só uma mulher, né? A cabeça de mulher é diferente da cabeça de homem, né?
Então o senhor Macron está lá, né, dando tiro no pé, atrás de tiro no pé. E tem um outro, né, bastante complicado na Europa. Quer dizer, que ele não é bem da Europa ocidental, mas tá ali, né? É o Zelensky, é o Volodymyr Zelensky. O Volodymyr Zelensky continua na sua empreitada de pedir armas, né? Agora ele foi para os Estados Unidos. E onde ele vai, ele pede armas, né? Para uma Rússia nuclear, que ele sabe que é nuclear. Ele sabe quem é o Vladimir Putin, né? Qual é o poder, grande poder do Vladimir Putin. E ele não para de pedir armas, não para de pedir armas. Bom, e aí, quer dizer, né? Dá aplausos ao nazismo, né? Ao neonazismo. Vamos ver, né? Vamos ver até onde vai esta guerra do nazismo, já morto. Como eu disse, o nazismo já morreu. Mas os estragos mentais do nazismo ficaram lá impregnados na Europa, não tem como, né? Não tem como escapar. Então, a ideologia nacional alemã ainda é o fantasma da grande ópera das guerras mundiais, né? Quer dizer, eles ressuscitaram, né, essa luta contra o nazismo por uma razão muito simples, para fazer movimentar a indústria armamentística da Terceira Guerra Mundial. Então, eu estou tentando fazer isso, estou conseguindo, né, de certa forma. Só que dessa vez eu tenho para mim que não vai dar para escapar, né, do castigo de Deus. Porque os alemães, né, bem ou mal, acabou a Segunda Guerra, eles conseguiram fazer um reconciliamento social, mais ou menos ali, inclusive com os judeus, né, de modo que os judeus não quiseram mais fazer revanche. Mas, quer dizer, o castigo de Deus é diferente, né, do castigo judeu, né, quer dizer que o que estão fazendo agora no mundo é judiar o mundo, quer dizer, de um jeito inconcebível, né? Querem transformar o mundo inteiro num grande campo de concentração. Já estão fazendo isso na Europa, de novo, né? Na África. E para isso já está chegando na América, né? Se vai chegar na América, é só a China querer, né? É só a China querer que isso chegue na América, e isso vai chegar na América também. Essas lutas transcendentais do nazismo, né? Então vamos ficar de olho nas notícias. Até uma próxima.